Olá, tudo bem com você? Meu nome é Luiz Fernando Santana e sejam bem-vindos ao canal PAC, o canal que fala sobre projeção astral consciente. E hoje eu vou falar um relato que aconteceu comigo algum tempo atrás sobre uma experiência que eu tive de canalização. E nessa experiência eu diferencio o que é telepatia e o que é clarividência. Logo após a vinheta. Essa experiência não é recente, aconteceu algum tempo atrás, e eu sempre uso como exemplo para diferenciar fenômenos que acontecem conosco e que a gente nem se dá conta que está acontecendo, que é o caso da telepatia ou da clarividência, que são aquelas vozes na cabeça. Bom, era um dia comum, meio de semana, cheguei do trabalho, na hora do almoço, almocei, tirei um tempo para descansar, fazer aquele quilinho. E é comum que nesse quilinho a gente descanse, tire aquela soneca. Então, eu deitei na cama, trabalhei energia, relaxei e, de repente, eu comecei a ouvir vozes. Era uma voz distante, mas era uma voz bem acústica, bem clara e bem nítida. E eu achei interessante aquela conversa. Eles estavam conversando sobre assistência, sobre planejamento, uma coisa assim. E a ideia que eu tive foi assim: poxa, que papo legal. Deixa eu prestar atenção no que essas pessoas estão falando. De repente, aquela voz estava muito clara, muito nítida, que estava dentro da minha cabeça, estava nos meus pensamentos, começou a entrar no meu ouvido. Mas só que era um dialeto que não era humano. Olha que interessante, não era humano. Ele parecia que aquelas pessoas falavam para dentro e não para fora. E era o som tipo de... Você já pegou aquelas formigas cabeçudas, aquelas formigas vermelhas e colocou perto do ouvido? Você vê que ela emite um som, era mais ou menos aquele estilo de som que eu estava ouvindo daquelas pessoas. Vamos falar pessoas. Porque na minha mente, apesar de não estar vendo nitidamente assim, mas veio uma imagem de dois seres extraterrestres, pelo que eles estavam falando e pelo dialeto, que era muito diferente do cotidiano que a gente vê aqui na Terra. Então, nesse pequeno exemplo, eu sempre levo para explicar qual é a diferença da telepatia e da clareaudiência. A telepatia, você entende o pensamento do outro, você capta o pensamento, independentemente de qual dialeto seja, que seja alemão, francês, italiano. Você entende o pensamento, a ideia, porque é uma troca de pensamento para pensamento. Por exemplo, amor, tanto faz ser em português como árabe, é a mesma frequência. Então, a telepatia trabalha de pensamento a pensamento, age de pensamento em pensamento. Agora, a clareaudiência já é um som que você ouve, é uma voz que você ouve, é diferente. Tem um outro fenômeno que chama pneumatofonia, que é mais complexo, mas também é mais rústico. É aquele som que você ouve no ambiente. Não só você ouve, mas várias pessoas ouvem aquele som e aquele som não é dessa dimensão. Esse fenômeno se chama pneumatofonia. Então, são três fenômenos que a gente não presta atenção, tá? Que é a telepatia, que são aquelas trocas de pensamento, que é mais comum do que a gente pensa, muito mais comum do que a clarividência,
E o mais raro é a pneumatofonia. Agora, a telepatia, você está andando na rua e você vai ouvindo pensamentos, aquelas vozes que vêm dentro da sua cabeça, que muitas vezes é de um espírito que está na sua psicosfera, é um pensamento que está no ambiente ali, que está gravitando e você capta. É um pensamento, uma troca de pensamento. Isso é telepatia. A telepatia é muito usada por amparadores, mentores, né? Assediadores também usam essa técnica para promover o assédio nas pessoas, a obsessão nas pessoas. Agora, o que isso tem a ver com canalização? Muitas pessoas falam: eu estou canalizando uma mensagem de tal lugar, de tal ambiente. E é justamente isso. Para energia não tem distância. Você pensou, o seu pensamento chegou. Você pensou em determinada pessoa, ela pode estar no Japão e você no Brasil. E aquele pensamento chega até ela. Não há uma distância física. O pensamento é mais rápido que a luz, vamos dizer. Tá? Isso dá para explicar outros fenômenos que eu falarei em outros vídeos, que é a exoprojeção, mas não é o caso agora. Aguardem que eu vou falar sobre isso. Então, a canalização, você capta uma mensagem à distância. Você pode usar alguma técnica, tipo a técnica da meditação, da tábula rasa. Então, essas canalizações existem e é plausível qualquer um captar, desde que tenha a atenção no que está acontecendo, ok? Então, se você gostou desse vídeo, indica ele para o seu amigo, para seus parentes, para seu grupo de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você tenha em primeira mão os vídeos que eu estou enviando praticamente toda semana. E um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui.